A torcida acabou de acabar no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras não entrou no estádio palmeirense. Na verdade, os jogadores entraram muito pilhados, muito nervosos, com muito estresse, né? Esse foi o time do Palmeiras que entrou em campo e o Palmeiras tentou fazer alguma coisa de diferente, tentou ficar com essa bola, né? Mas no comecinho do jogo, um lance idiota, né? Aqui vai aparecer a do Corinthians agora. Um lance idiota do Palmeiras custou caro a classificação, né? Porque eu acho que o Palmeiras tinha forças para fazer o embate com o Corinthians, assim como foi na Arena Corinthians. Foi um bom jogo, as duas equipes se apresentando muito bem, e o Palmeiras tinha tudo para fazer um segundo jogo também com uma boa apresentação, um bom futebol, né? Que o Palmeiras veio aí no Campeonato Brasileiro com uma sequência. Se eu não me engano, o Palmeiras não tinha perdido na Copa do Brasil ainda, perdeu para o Corinthians e sofreu sua segunda derrota na competição, ou seja, tem alguma coisa errada, né? E vocês vão ver as estatísticas aqui agora. Só que esse time do Palmeiras, ele precisa se reencontrar, né? A torcida criticou todo mundo, criticou até o Abel Ferreira. O Abel Ferreira aplaudiu a torcida, então aparentemente não sei se ele ficou feliz com a entonação da torcida. Talvez isso custe aí a permanência dele, né? Que ficava ali alguns gatilhos, né? De ser renovado, né, o contrato dele por mais tempo, ou a permanência dele no Palmeiras. Então acaba que esse time do Palmeiras ficou devendo e precisa achar uma válvula de escape. Os meninos se foram. A era Endrick, que o Palmeiras amassou, time titular, time reserva, jogando muito, jogando para cima, fazendo de tudo, e o Palmeiras batia campeão. Aí era Estevão, Palmeiras fazendo de tudo, indo pra cima, jogando muito, já foi embora. E a saída desses dois jogadores fecharam 2 ciclos do Palmeiras vitoriosos. E esse ano o Palmeiras já começou não muito bem no Paulista, perdendo o título pro próprio Corinthians, né, em 2 jogos onde o Palmeiras perdeu em casa, né? E vale se lembrar que o Palmeiras perdeu em casa, não foi na Arena Corinthians, o Palmeiras perdeu em casa. E na Arena Corinthians ainda teve a chance de fazer o gol de pênalti para levar para a disputa de pênaltis e não conseguiu. E o Palmeiras tem que rever algumas coisas, né? Não se achou, algumas contratações não se encontraram nesse time do Palmeiras. Aparentemente o Palmeiras estava conseguindo achar um ou outro jogador ali para fazer as funções que eram do Estevão, né? Um jogador mais solto, um jogador mais aberto. E o Palmeiras não acha, né? O Rafael Veiga caiu de rendimento drasticamente na equipe do Palmeiras desde o início do ano. Entrou no segundo tempo, mas o Palmeiras estava no bumbo meu boi. O Palmeiras tacando a bola de qualquer jeito para frente. O Palmeiras terminou com um zagueiro, só tava o Piquerez, o Giai e o Mikael na defesa. E o Gustavo Gomes estava largado lá na frente. O Palmeiras não tinha volante. Ou seja, o Palmeiras terminou no bumbo meu boi, tipo, bolão pra frente e ver o que dá. E tipo, a defesa do Corinthians, depois eu vou falar na sequência do vídeo, que ganhou tudo, né? Ele sagrou a defesa do Corinthians, né? Que vinha sendo uma das piores defesas, e nesses 2 confrontos contra o Palmeiras não sofreu gol. E isso mostra a incapacidade ofensiva que o Palmeiras vem sofrendo. A gente viu isso acontecer no jogo passado, né? Eu tentei gravar o vídeo, só que eu errei os nomes dos times e tudo mais, e não consegui regravar depois, por isso que não saiu. Eu confundi os nomes dos times, falei que o Palmeiras jogou contra o Fortaleza, só que o Fortaleza foi contra o Corinthians, então por isso que não saiu. Mas você para analisar a situação e você vê que o Palmeiras tem algum problema, né? Os jogadores de muita qualidade, muito do time campeão do Palmeiras está ainda no elenco. E o Palmeiras está devendo. Por que o Palmeiras está devendo tanto? Jogadores, talvez alguns jogadores quiseram ter saído e não tiveram oportunidade de sair, ou perderam sua oportunidade de sair e agora estão em baixa. O Palmeiras contratou nomes que atuaram muito bem na temporada passada e que chegou no Palmeiras e morreu, né? O Palmeiras teria um suplente ótimo para esse meio de campo, né? Que era o Rômulo, que foi o destaque do Campeonato Paulista, e chegou no Palmeiras, morreu.
O que aconteceu? O Palmeiras chegou o Felipe Anderson com a pompa lá em cima. Não consegue. O Vitor Roque nessa partida tentou ali fazer as jogadas, mas não foi. O Sosa, que chegou outro dia, já está sendo titular do Palmeiras. Tem alguma coisa errada, né? Alguns jogadores estão devendo pra caramba. O Palmeiras tem que rever alguma coisa. O que aconteceu com esse time do Palmeiras? Eu acho que a culpa não é do Abel, tá? Porque o Abel perdeu as suas melhores peças em uma temporada, né? Que foi os meninos. Os meninos davam esse gap. Os meninos conseguiam entrar. Tanto que agora você pega o último jogo como exemplo contra o Vitória. O Palmeiras entrou com o time reserva. Até ano passado o time reserva do Palmeiras batia de igual para igual com todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Os meninos conseguiam jogar melhor muitas vezes que o time titular. E o Vitória amassou o Palmeiras. O Palmeiras teve que colocar o poderio ofensivo no meio do segundo tempo para tentar recuperar o placar e conseguiu fazer 2 gols. Só que realmente o que aconteceu com esse Palmeiras? É realmente este Palmeiras, né? Tem algum problema, né? E a gente agora vai falar do outro lado, né? O lado vitorioso, tá aqui com a camiseta do Corinthians, né? Timão, passou, mas a gente tem que analisar como passou, né? O time do Corinthians começou ali o jogo não tão bem, né? Vamos colocar assim. Dando a bola um pouco mais para o Palmeiras, teve a sua oportunidade em uma jogada onde o Garro chutou da entrada da área e o Everton fez uma grande defesa, né? E no rebote ali, eu acho que foi o Bidu que estava na frente do Everton, ele estava impedido, então não deu sequência no lance. Só que minutos depois, o Corinthians teve outra oportunidade no escanteio em um lance similar. Só que agora o Garro cruzou, a bola foi desviada no segundo pau, na dividida entre Raniel e Gustavo Henrique, e sobrou pro Bidu na frente do gol dominar e bater na saída do Everton. Foi muito brigado esse gol, porque entendeu que o Everton foi obstruído. Mas, cara, é você querer cavar muito uma obstrução de um lance que o Everton deu um passo na bola. Não foi nem que ele empurrou com os dois, estava indo. Não, ele deu um passo e colocou o braço e se jogou para trás. Cara, é muita displicência você querer cavar um lance, muito mais pela incompetência da sua marcação. Porque o Bidu estava sozinho, no meio de 3 jogadores, ele conseguiu dominar, antecipando o jogador do Palmeiras, que foi com os olhos fechados na marcação, para tentar cabecear. Ele dominou e bateu por cima do Everton, quase caindo, com a perna direita ainda, deu um tapinha por cima do Everton. E o Corinthians já tinha perdido outros lances e o Garro não estava bem no começo do jogo. Mesmo o Corinthians com 1 a mais, o Garro não estava bem, errando muito espaço, errando tomada de decisão. Assim como o Corinthians errou muitas tomadas de decisão, tem que se pontuar. O André Ramalho e o Gustavo Henrique atuaram muito bem, só que o Raniel, que foi o monstro nos últimos jogos, foi muito displicente nesse clássico. Não pode fazer isso, não pode ser assim. Tem que jogar com a cabeça no lugar, jogar com os pés no chão, porque não pode, né? O Corinthians que acabou terminando com 2 lesionados, né, em espaço de 10 minutos. Finalzinho ali, depois, acho que foi uns 44, o Memphis foi para arrancada. Antes do gol, antes do escanteio do gol, foi para arrancada e ele sentiu, né? Aí o Corinthians seguiu para a jogada e a bola foi para escanteio. No escanteio saiu o gol do Corinthians. O Corinthians, que ainda não tinha feito a substituição, estava com o mesmo número de jogo. Não tem nem como falar que o Corinthians teve vantagem porque estava com o jogador a menos, porque o Corinthians, naquele momento do gol, no escanteio, estava com o mesmo número de jogadores que o Palmeiras. Então o Palmeiras foi incompetente no lance do gol, né? E depois de muitas e muitas tentativas, o Palmeiras tentava alguma coisa, tentava criar, mas não conseguia se achar. Ficou ali naquela situação difícil, até que depois de um certo tempo, o Corinthians se achou e foi para cima, né? Foi tentando fazer jogadas, tentando, até que no segundo tempo o Corinthians que se achou, o Garro se achou, o Romero entrou, mas foi mais para fazer um número, porque pouco tocou na bola, né? Mas cavou a expulsão do Emiliano, nem cavou, né? Ele foi tentar segurar a bola ali no final do jogo, e o Emiliano, para tentar tirar a bola,
O jogador foi acima da linha, pegou na junção do joelho com a coxa e a panturrilha, e o árbitro viu em campo e já deu o vermelho direto ali. É um lance besta, né? Duas expulsões bestas do Palmeiras. Essa do Emiliano Martinez, que era o outro volante que o Palmeiras tinha. O único volante, então, pra você ver, o Palmeiras terminou perdendo seus dois principais volantes de marcação em lances besta, tomadas de decisões erradas. O primeiro foi uma agressão de cabeça, cara. O Corinthians foi beneficiado porque o cara do Palmeiras foi burro. Eu sou corintiano, mas cara, o torcedor do Palmeiras deve estar muito bravo com o Aníbal Moreno. Cara, ele foi muito burro. Porque ainda o Palmeiras ainda ganhou a chance de bater o escanteio de novo. Porque foi totalmente oposto. Houve o lance, o jogador do Palmeiras cabeceou o jogador do Corinthians, o Martinez. O Aníbal Moreno cabeceou a cabeça do Martinez. O árbitro não viu o lance no início, que foi logo um pouquinho antes de bater o escanteio, né? E o Gustavo Gomes cabeceou para fora. Depois disso, ele expulsou e daí ele mandou voltar o escanteio. Eu não sei se... não entendo muito bem da regra, tá? Não sou conhecedor da regra e tudo mais. O que eu sei, até onde eu sei, né? O conhecimento que eu tenho, que é pouco, tá? Não acho que poderia ter voltado, mas tem aquela adendo, né? Para ver a expulsão, tem que ter havido uma situação, ele teria que marcar o que aconteceu antes do lance faltoso. E como talvez a bola já estivesse em campo, não mostrou o replay, né, da batida, eu não cheguei a ver. Então ele entendeu que por acontecer antes do Gustavo Gomes cabecear, não havia se iniciado ainda o lance, então por isso que ele mandou voltar o escanteio. E o outro foi ali uma dividida com o Romero, que pouco fez no jogo, mas o que fez acabou custando a eliminação do Palmeiras, que daí o árbitro, faltando 2 minutos para acabar o jogo, encerrou a partida porque viu que o Palmeiras não conseguia fazer, com 2 jogadores a menos, e precisando buscar um placar de 3-0 em 2 minutos, era muito pouco tempo. Para o que o Palmeiras fez em 90 minutos, era muito pouco, então não tem nem como o Palmeiras reclamar no finalzinho do jogo. E o Corinthians precisa ter jogadores suplentes, né? O Memphis saiu machucado, que sentiu, entrou o Romero. O Carrilho, no início do segundo tempo, o jogador do Palmeiras cai sobre o tornozelo dele e ele sai logo na sequência para a entrada do Bidon. Tanto o Romero quanto o Bidon não foram nessas coisas. O Bidon ainda quase foi expulso para ajudar o Palmeiras no segundo tempo, por uma entrada totalmente desnecessária dele no jogador do Palmeiras, o Giai. Por mais que não tenha tocado, cara, não tinha necessidade. O Corinthians está ganhando, você tem que abafar. Não precisa você ir para pancadaria, para pressão desnecessária, né? E o Corinthians chegou ao segundo gol em um outro escanteio, também muito reclamado pelo Palmeiras momentos antes, né? Houve essa expulsão, e o Corinthians minutos depois foi lá e fez o gol. E acabou que... minutos não, né? Um bom tempo depois. E o Palmeiras, num ataque do Palmeiras, o bandeirinha entendeu que houve uma falta. Ele tremulou a bandeira, entendendo que houve uma falta. Essa falta, ela pouco foi mostrada. No lance, no frame que foi mostrado, não deu para se identificar onde que ele viu a falta. Mas se fosse um lance no meio de campo, o Abel criticou muito. E quando saiu o gol, ele colocou na culpa do bandeirinha. Não vi se foi realmente falta ou não, mas foi um bom tempo depois, quando ainda trabalhou a bola. O Palmeiras defensivamente estava uma peneira, né? E o Corinthians não conseguiu aproveitar. Mas quando teve a oportunidade, que a bola foi para escanteio, mais escanteio batido no segundo pau, e o Gustavo Henrique cabeceou sozinho para fazer o segundo gol e basicamente decretar a vitória do Corinthians por 3-0. O Corinthians precisa de peças de reposição. Thales Magno entrou razoavelmente bem, não perdeu tantos lances assim, mas o Corinthians quase não tocou lá na frente. E como eu disse, Thales Magno e Romero pouco fizeram no jogo. O Bidon, ele vem se perdendo desde a era Luxemburgo. Não sei o que vai acontecendo com o menino. Com o Ramon Dias voltou a ter oportunidades, e com a chegada do Dorival não veio se encaixando. Talvez porque o Dorival entende que ele seja um meia. Eu não acho que ele tenha a qualidade de ser um meia. E eu acho que o Corinthians precisa sim de uma peça
para essa posição, né, de meia. E o Corinthians agora classificado, 3-0 no lombo palmeirense, que pode ser que o Abel peça o boné aí, muito mais pelo que ele apresentou no final do jogo. E para o Dorival é meio que um alento, né? Agora ele pode sentar no banquinho dele, não tá mais na corda bamba, o povo deixou ele sentar ali, ficar tranquilinho, tem ali mais mais um mês aí de trabalho, ou seja, mais 8 jogos, para ele tentar trabalhar mais sossegado. E o Corinthians está naquela draga que estava no ano passado, vai muito bem nas Copas, e no Brasileiro tá deixando a desejar. O Corinthians tem que se rearrumar aí, principalmente fisicamente, porque o Memphis acabou sentindo, mas ele não jogou todos os jogos inteiros. Mas ele pegou ali uma sequência de 2 jogos vindo do banco e 2 jogos de titular 90 minutos. E acabou que desgastou, né, o jogador. Então vamos ver aí o que tem que ser feito. Vocês, o que vocês acharam desse jogo corintiano, dessa vitória corintiana dentro do Allianz Parque? E vale ressaltar aqui no final do vídeo, quando você não quer que seja feito na sua casa, você não pode fazer na casa do adversário. Após o primeiro gol do Corinthians, Matheus Bidu comemorou semelhante ao Maurício comemorou na Arena Corinthians. E os jogadores do Palmeiras acharam ruim. Então eu acho que ou você não tem nenhum problema em fazer isso. Então você, se for feito, por exemplo, vamos pegar um exemplo, se o Corinthians deixasse fazer lá e o Palmeiras não deixou fazer aqui, aí tem um problema. O Corinthians não deixou fazer lá e o Palmeiras reclamou aqui também, mas lá o povo falou, não, o povo tá reclamando demais, não foi nada demais. Então tem que ter aquele entendimento. Houve uma provocação na comemoração do Maurício lá e houve uma comemoração do Matheus Bidu aqui. E não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu acho ruim você provocar um torcedor adversário, principalmente quando você tem torcida única. Então eu não acho que ele deveria ter feito essa comemoração, assim como o Gustavo Henrique no segundo gol também não. Só que o Corinthians tem que continuar nessa pegada, né? E o palmeirense tem que ver o que vai ser feito. Aí na Pereira vai ter muito trabalho aí com essa situação do Abel Ferreira.